Bem, então, boa tarde a todos. Vamos continuar aqui com o eh, nosso cursinho do Civil 3D. E o que a gente está tendo aqui, né? A gente parou nas últimas aulas pela definição planta, perfil e a secção típica, certo? Então eu estava pensando em a gente já partir para o corredor e as pranchas das secções típicas, mas vamos fazer um intermédio ali, né? A gente vai começar agora a determinar a superlevação e superlargura, que elas fazem parte inevitavelmente das secções transversais. Então, aí já a gente veria e já fica tudo mais coeso, né? Com um melhor sentido. Então, o que a gente vai fazer, né? Bom, primeiro que eu vou fazer é ignorar esses warnings aqui, porque eu já verifiquei eles no manual de projeto geométrico e não, essas curvas estão certinhas. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é ignorar, né? Em Profile Style, né? Vou a Display e vou ignorar esses warnings, né? Que eu já verifiquei, eles estão ok. Então, tenho o meu perfil, minha secção típica, certo? E a minha planta, tá bom? Então eu vou começar a gente fazendo agora aqui, calculando a superelevação e depois a gente vai também determinar a superlargura e tudo isso a gente vai acoplar com o corredor, certo? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é verificar no eixo se eu estou trabalhando com as normas de projeto do DENIT Brasil, por exemplo, né? Então eu vou clicar no eixo, certo? Eu vou aqui a Alignment Properties, né? A propriedade do alinhamento. E ele vai me levar para essa janela, né? A janela de propriedades do alinhamento. E eu vou verificar aqui, né? Quem é o arquivo que eu vou trabalhar, né? Para os critérios de projeto, etc. E a gente vai trabalhar justamente, então, com esse critério aqui, com o arquivo do DENIT, né? Então, colocar DENIT, Open, ok, aí ele já vai a verificar, certo? Se vocês tiverem a curiosidade de ir lá no manual, a gente está trabalhando com uma rodovia plana, classe 3, né? Velocidade de projeto de 80 km por hora, isso também é ajustável, eu posso a qualquer momento mudar aqui, né? Indo por esse caminho que eu acabei de mostrar. E eu vou verificar aqui algumas coisas, né? Como por exemplo, para esse tipo de rodovia, qual é a tabela de raio mínimo, né? Segundo o IPR, né? O DNIT-IPR, pela a norma, o manual 706/20, né, que é o manual de projeto geométrico vigente no país, a superelevação máxima que a gente pode atender para esse tipo de rodovia é de 8%, né? Então é bom mudar ali, né? Duas linhas, né, porque a gente está trabalhando uma rodovia de pista simples e o método para a distribuição da superelevação vai ser a rodovia coroada com espiral, né? Que a gente está trabalhando com espiral. Lembrando que eu posso querer ou não fazer a checagem das questões pertencentes ao projeto, segundo a classe do projeto e o tipo de relevo, tá bom? Então vou aplicar, aceitar. Provavelmente ele vai me pedir, se você fizer isso pela primeira vez, ele vai me pedir se quer aceitar esses critérios para o perfil. Você vai dizer que sim, né? E ele pode ser que ele tenha algum tipo de warning, né, respeito às questões, certo? Então, só para vocês verem o que eu falo, né? Se eu chegar aqui e o que eu falo com respeito aos warnings, que a gente tem que verificar eles, mas não tem que seguir cegamente, né? Quando eu vou, por exemplo, a estilo do alinhamento, eu clico aqui no warning symbols, né? Ligando os warnings, vou aplicar, aceitar, ele vai ter esses warnings aqui, que a gente inclusive acho que já tinha visto nas aulas passadas, né? Que é o comprimento máximo, o critério de tempo, né? A gente já tinha visto que esses warnings, eles infelizmente vão aparecer ali, tá? Então, se tiver algum tipo de warning quanto aqui ao desenvolvimento, o raio da curva, é bom revisar isso com os critérios do manual de projeto, certo? Mas por enquanto a gente esse aí
especificamente a gente vai ignorar ele, tá? Então, vamos tirar aqui, clicar, aceitar, tá bom? Perfeito. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou determinar a superelevação, gente, que é bastante simplesinho de fazer, tá? Para calcular a superelevação, basta então clicar aqui no eixo em planta da rodovia, certo? E uma vez que eu clico, tem uma mudança aqui em cima, né? Das ferramentas de cálculo, ferramentas de interação com o computador, com o software, né? Então, eu vou a superelevação, né? Vou fazer o cálculo e a adição da superelevação, certo? Então, vou calcular, né? Nesse caso específico aqui, eu já tinha calculado, né? Por isso que ele me manda para essa janela. Mas, na verdade, ele deve mandar vocês para uma janela que seja Superelevation Wizard, né? Que fazer um alinhamento inteiro. Seleciona todas as curvas, então 3 curvas, né? Vou dar OK. E quando vocês calculam, deve aparecer inicialmente uma janela como essa, na primeira vez que você vai fazer o cálculo, certo? Onde eu vou definir aqui então os parâmetros justamente do cálculo da superelevação, tá? Então, como eu estou trabalhando uma rodovia convencional, certo? Eu vou trabalhar ela, né, com essa primeira opção de coroa sem dividir, vamos dizer assim, né? Se estiver trabalhando com vias duplicadas, etc., são outras opções, mas a gente está vendo aqui o mais básico, então vamos para o mais básico mesmo. Qual vai ser o método de pivot, né? A partir de qual vai ser o ponto que a minha secção transversal vai fazer o movimento, né? Pois é, o mais comum mesmo é a gente utilizar o eixo, né? Como centro do pivô. E em alguns casos específicos a gente pode utilizar o lado interior da curva ou o lado exterior da curva, apenas o lado esquerdo, apenas o lado direito, certo? Mas como falei, o centro que a gente vai mais comumente utilizar, tá? Então vamos dar next, né? Aqui é importante que esses valores aqui de avaulamento, né, que é esse 2%, e de largura de faixa, elas têm que coincidir com quem? Elas têm que coincidir com o avaulamento e a largura de faixa que a gente definiu lá na nossa secção típica, certo? Eu vou deixar aqui 362%, por quê? Porque antes de eu começar o vídeo já editei, né, a secção típica para que ela tenha largura de faixa em sua Assembly Properties, para que ela tenha largura de faixa de 360 com um avaulamento de 2%, tá? Mas se vocês tiverem alguma dúvida, só vou sair daqui um minutinho. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só ir aqui, né? Na sua secção típica ou assembly, eu quero ver as propriedades, esse aqui, eu quero ver as propriedades dessa parte do assembly, da montagem, né? Eu vou aqui então sua Assembly Properties, ele vai me lançar para cá. Eu aqui nos parâmetros só vou ver do lado direito, né? Qual é ela está do lado direito, quero dizer, né? Qual é a largura, qual é o valor da inclinação do avaulamento, as espessuras das camadas, etc, certo? Então, você já vem aqui, a gente está justamente em 3,62%, tá? Aplica aí, não precisa nem aplicar porque já estava feito, então vamos voltar lá, esse que vamos voltar lá a superelevação, calcular a superelevação, então vou voltar aqui, superelevation, calcular, superelevation wizard, né? Lembrando que, gente, como se diz, para mim está saindo assim porque eu já tinha calculado uma vez, mas na verdade você deve, pela primeira vez, você deve chegar nessa tabela sem o maior problema, tá bom? Então, next, né? Aqui vou dar next novamente, porque já está todo o requerido. Se eu quiser calcular a diferença que existe entre entre a inclinação da superelevação e o acostamento da saída, certo? O acostamento da superfície superelevada, para que o acostamento contenha também a superelevação, basta calcular, né, fazer o cálculo, né?
e expressar para ele qual é, expressar para, caramba, e expressar para default slopes, e expressar para ele qual seria o máximo percentagem dessa diferença, certo? Entre entre o avaulamento, entre a superelevação, que é a inclinação que está para cá, e o avaulamento para ele, então, fazer o mesmo trajeto que a superelevação, certo? Mas a gente não vai trabalhar, neste caso, esse exemplo inicial, com essa questão, certo? Então, eu vou dar next, novamente, e aqui eu vou verificar o que? Efetivamente, que eu estiver trabalhando, então vou chegar nessa janela de o cálculo da superelevação e eu preciso indicar, né, qual é o arquivo que contém as prerrogativas do projeto, né? O mesmo arquivo que a gente está trabalhando, tá bom? Denish métrico, tá? Ok. A tabela tem que coincidir com a tabela de superelevation rates, ou seja, o máximo de superelevação que eu posso ter na minha como se diz? Nas minhas curvas, né? É de 8%, a gente já tinha visto. Coroado especial, a gente vai manter com espiral, perdão. Desculpa, especial, perdão. E duas linhas, né? Para duas linhas para a superelevação. Se eu quiser aplicar algum tipo de smoothing, né, na hora de algum tipo de suavização nas curvas, na hora que ela está fazendo a superelevação, mas nas curvas que são feitas no gráfico de superelevação, certo? Não tem nada a ver com a curva horizontal, a gente vai ver isso no gráfico. Por enquanto a gente não vai fazer esse smoothing, né? Então, finish, certo? Aí ele já ele já calculou, ele vai de fato já calculou aqui, então ele me manda para essa tabela de superelevação, onde estão todos os critérios ali, onde estão todos os dados, né? Então o que eu vou ter nessa tabela aqui? O que eu vou ter nessa tabela aqui? As estacas, vamos dizer assim, notáveis, certo? Ou seja, lembrem-se que a gente tinha 4 tipos de estacas, né? Para fazer superelevação, né? 4 tipos de estacas notáveis, certo? Que faziam justamente essa transferência entre a secção transversal normal, né? A partir do avaulamento indo para as bordas, ou seja, o avaulamento do eixo hacia as bordas exteriores e até chegar, né, a estaca ou a secção transversal totalmente superelevada, certo? Então, isso é o que eu tenho aqui, né? Onde que termina a coroa normal, né? Aquele trecho que vai desde a estaca normal, a secção transversal normal, até a estaca onde todo o avaulamento está no mesmo sentido nas duas faixas, né? É o que a gente chama de run-out, né? E o run-off é justamente quando começa a transferência, vamos dizer assim, da transição de superelevação, né? Que é aquela estaca, começa naquela estaca onde eu vou ter uma declividade, né? Do 0% e o avaulamento para a borda interna. A borda externa vai estar com 0% e a partir daí então ela vai começar a se movimentar até chegar a estar totalmente superelevada, né? O que a gente vai chamar de run-off, né? Então é isso aí, eu vou ter as minhas estacas com a inclinação, tá vendo? Quando começa o run-off, né? Que é na estaca, lembrando que esse estacamento ele não coincide exatamente em distância, sim, mas não em nomenclatura, não em codificação com o nosso estacamento. Eu vou ter aqui o começo do run-off, que é onde eu tenho de 0% a menos 2% para o lado direito, né? 0% o lado esquerdo, certo? E 2% para o lado direito, até chegar, né, a totalmente superelevada, certo? Que é onde começa a curva. Lembrando que esse começo da curva, né, begins full super elevation, né, onde que está totalmente super elevada a secção transversal, né, na estaca 0 mais não sei quanto, né, com um 5%, né. Então esse 5% ele é menor que aquele 8% máximo que a gente pode ter, tá ok, certo? Se vocês quiserem depois, vocês podem determinar pela fórmula do DENIT qual é o valor da superelevação adotado e se ele coincide, tem que coincidir, né, se ele coincide com esse que o software calculou, certo? Então tenho nessa primeira curva, importante,
todo o runout, todo o runoff, a curva e depois o runoff e o runout, né? Que é a parte de saída, né? Onde eu vou de máxima superelevação, certo? Até chegar a declividade zero para o lado interno, no caso o lado esquerdo, e declividade do valor do abaulamento já para quando a corona ou a coroa, né, ou quando a secção transversal ela é normal, certo? Então, basicamente isso que vai trazer para a gente essa tabela, né? O mesmo para a curva 2, o mesmo para a curva 3, tá? Então, fica aí, certo? Então, o cálculo já está feito, ok, né? Eu já posso sair daqui. Se eu quiser voltar lá naquela tabelinha, é só apenas clicar no Tabular Editor, né? Que eu tenho aqui, edição. E eu posso eventualmente fazer algum tipo de edição aqui, né? Mas eu sinceramente não aconselho muito, né? Sobretudo nesses primeiros passos que a gente está dando. Depois, se vocês quiserem estudar mais aprofundadamente, tudo bem, não tem problema. Perfeito, né? Então, vou fechar aqui essa janela. E o que eu vou fazer agora? Agora eu vou calcular, certo? O que eu vou fazer agora? Eu vou calcular, na verdade, mostrar, né, o gráfico de super elevação, certo? Então, eu vou clicar aqui e vou fazer a criação da vista da super elevação, né? Então, Create Super Elevation View. Ele vai me mandar para essa janela, vai me perguntar, como sempre, quem é o alinhamento, qual é o tipo de estilo que você vai querer, onde que vai começar, você vai querer apenas um rango, vai querer todo o trajeto da estrada, etc, né? Então, você vai querer, por exemplo, a borda externa pela esquerda, a borda externa direita, a borda interna esquerda, a borda interna direita, né? Então, evidentemente, a gente vai deixar tudo isso marcado, certo? Vamos dar OK, e ele vai me pedir onde é o local que você quer plotar esse valor de superelevação, né? Então, no caso, vou plotar aqui. Pronto, está aqui o valor de super elevação, certo? Na verdade, o gráfico de movimento das bordas, né? Lembrando, ó, em azul tem o eixo, certo? E nessas cores verdes eu vou ter como se diz? Eu vou ter o valor ali o movimento que é feito pelos gráficos, né? Que é feito pelos gráficos de como se diz? Das bordas, tá? Então, se eu estou vendo aqui, estou tendo, né, eu estou tendo aqui um valor de um caramba, como se diz? Um warning, né, uma advertência. Ele está me dizendo que o rango, né, caramba, como se diz? A taxa, né, de mudança, de inclinação do perfil dessas bordas, né, ele não tá legal, certo? Ele é maior que 6% por 30 metros, né? Então, eu vou ter que fazer alguma mudança ali, né? Então, o que eu vou fazer? Voltando aqui, né? O erro, na verdade, o warning, né, a advertência que ele está me dando é que, tipo, se a taxa de mudança de inclinação é maior que 6% para 30 metros. Ou seja, aqui basicamente o que? Que eu tenho um comprimento, pouco comprimento para fazer o movimento, né, da superelevação, chegando, né, desde a secção transversal normal até a secção transversal totalmente super elevada, certo? Então, o que eu posso fazer? Eu posso ou mudar o valor da superelevação máxima a ser adotada para a rodovia, pode ser, ou eu posso também mudar o comprimento das curvas, o comprimento de transição, né, dessa curva, que no caso é o comprimento da transição, da curva de transição horizontal, certo? Então vamos fazer isso. Vou mudar o comprimento da curva 3, quanto é o comprimento da minha transição na curva 3, certo? Eu estou aqui no eixo, novamente, né? E eu quero ver então em Geometry, o editor de geometria. Eu vou na opção tabular, né, daquele grid view, e eu vejo que justamente na última curva, né, na curva 3, que eu tenho espiral, né,
Aqui, ó, espiral, raio, espiral, espiral, né? Então, essa é a última curva. A curva 3, eu tenho um comprimento de 80 metros, certo? Que ele cumpre, sim, com outros critérios, talvez, do projeto na planta. Mas, já quando a gente chega à superelevação, a gente está vendo que esse comprimento não está sendo suficiente para fazer o movimento de transição da secção super elevada, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou aumentar ele para 100, por exemplo. 100 metros. E aumentar a transição de saída de 100 metros, tá? Também, tá ok? Ok, é uma das opções. Se eu vejo aqui, que mudou, tangente mínima entre curvas sucessivas. Agora eu estou tendo outro problema, né? Que é a tangente mínima entre curvas sucessivas, tá? Aí eu teria que mudar o P e V, né? Mas não tem problema. Se for o caso, depois a gente ajusta isso. Só para a gente ver um dos métodos de ajuste da superelevação, tá bom? E esse outro warning é aquele do comprimento máximo, critério de percurso que a gente já tinha passado por cima, vamos dizer assim, tá bom? A gente vai ignorar, tá? Perfeito, né? É claro, eu mudei o comprimento, certo? Quando eu vou aqui, o warning ainda persiste, certo? O warning ainda está. Por quê? Eu tive uma mudança no comprimento, mas eu não fiz o recálculo, eu não recalculei a superelevação, tá? Que é justamente o que eu tenho que fazer para eliminar, para limitar esses warnings, né? Como eu vou fazer o recálculo da superelevação? Porque eu fiz uma mudança no eixo, certo? Mas ele não, infelizmente, não calculou, né, novamente, tá? Então, vou novamente clicar aqui no... Caramba, desculpa. Vou clicar no eixo novamente. E eu vou entrar Super Elevation, calcular ou editar, né? Super Elevation Wizard, certo? Selecionar qual é a curva que eu quero calcular. Curva 3, vou dar OK. Eu vou deixar tudo como está, porque são os mesmos parâmetros que a gente já tinha visto. 360, 2% de abaulamento. Não vou calcular o acostamento. 8%, né? De início ali, certo? Só para verificar, para sabe que está ali, só para a gente ter uma certeza absoluta de que está ali. Pronto. Finish, certo? Aí ele recalculou, né? Volta aqui para a página, etc, etc. E vamos ver se ele retirou o warning lá, né? Aquela, sai daqui. Ver se ele já retirou, então, a advertência. Pronto, né? Então, esse é um dos métodos, tá? Esse é um dos métodos que eu poderia utilizar, né? Aumentar ali como se diz? O comprimento da transição, certo? Eu estou com um problema ali agora da transição entre as curvas sucessivas, certo? Então, eu sinceramente não... Eu vou fazer o seguinte, então, eu vou modificar então a inclinação para essa curva 3, tá? Então, para a gente ver, né? Qual é outra opção que eu poderia dar? Dar uma inclinação menor, né? Para a superelevação. Inclinação máxima menor, tá? Então, que é isso que eu vou fazer. Espero que funcione. Eu vou fazer isso aqui de primeira vez, né? O que eu vou fazer? Vou voltar à edição que eu tinha de 80 metros, o traçado que eu tinha de 80 metros de espiral. 80 metros de espiral, certo? Fecho aqui. Ok. Posso fechar aqui. É claro que quando eu vou aqui ele não volta aos warnings. Tá vendo esse 170? Esse 1 mais 700 metros, ele tá vindo, né? Indo e saindo constantemente do local ou seja, não tem coincidência com a superelevação. Por quê? Porque eu tenho que agora recalcular a superelevação. Então, eu vou fazer o mesmo que a gente tinha feito. Para voltar ao ponto anterior e vocês verem uma nova forma da gente melhorar essa questão da superelevação, né? Superelevation Wizard novamente, curva 3, selecionar a curva 3. Ok, eu vou deixar ela, como se diz, como estava, né? Com 8% para a gente ver o warning e como resolver aqui, tá bom? Finish, certo? Aí ela recalculou, já vou sair daqui. Quando eu vou aqui, né? O que acontece? Tá, como a gente já tá vendo aqui, perdão. Como a gente já tá vendo aqui, estão os warnings novamente, né? Então, perfeito. Como esses warnings estão aí, eu vou tentar eliminar eles apenas mexendo na inclinação, né? Na superelevação máxima. Então, vou a Super Elevation Wizard novamente, selecionar a curva 3 que está com problema. Vamos lá, ok.
Novamente tudo, 360, 2, não sei o que. Pronto, é aqui que eu vou fazer então, não vou dizer então. Você vai ter uma superelevação máxima de 6%. Por que, gente? Porque essa superelevação máxima, ao eu mudar isso, ele vai mexer lá, né, com o cálculo da superelevação que pode ser adotada em função do raio mínimo, etc. A equaçãozinha que a gente utiliza para o cálculo da adoção de superelevação proposta pela norma do DENIT, tá? Então, finish. Ele calculou, espero ter resolvido o problema. Pronto. Então aqui eu estou tendo com a mesma, como se diz? Com o mesmo comprimento aquele de 80 metros, eu estou respeitando ali a questão relativa do, como se diz? Do, caramba, da tangente intermediária entre curvas sucessivas e ao que eu resolvi a taxa, né, de subida, a taxa de mudança de inclinação das bordas, certo? Então, se eu vejo aqui, antes essa superelevação era 5%, agora é 4%, menos 4%, né? Por conta justamente da mudança vamos dizer assim, no valor de superelevação máxima, né, que eu estou adotando para essa curva em específico. Eu posso fazer isso tranquilamente, tá? Então, até aqui vamos deixar por aqui o vídeo de superelevação, né? E no próximo a gente vai para a superlargura, posteriormente depois, né? A gente vai ver as questões do corredor, etc, etc. Tá bom? Deixa eu só detener.